amigo, ser amigo. É muito sério isso, porque nós temos dificuldade de criar laços. A gente tem medo hoje de dizer eu te amo, porque se eu digo eu te amo para um homem, já penso que eu virei gay. Se eu digo te amo para uma senhora, já pode dizer, como diz o nordestino, ele está com apresentação. Mas por que eu não posso dizer que eu te amo? Por que eu não posso, repito, meu colega, meu amado Zózimo. O Zózimo é pai de 2 filhos meus, viu? É um negócio que tem que pesquisar. Por que ele é pai de 2 filhos meus, né? Por que eu não posso dizer, meu pai, estou com saudade, quero te ver? Isso é natural, mas nós criamos uma crosta e temos medo de criar laços, de nos deixar atingir, de termos realmente um diálogo existencial. As nossas conversas giram em torno de bobeiras. A gente não se manifesta naquilo que é, porque tem medo que o outro lhe conheça a fundo. Por exemplo, quando os fatos se reúnem, você pensa que tem esse grande amor assim, devia ter. Como é que está a sua paróquia? Como é que foi sua festa? E cadê você lá dentro? Nós conversamos daquilo que está machucando lá dentro. Não, ele só conta, olha, amenidades, bobeiras. E agora é pior, que vê só as mensagens do Zap. A gente chega no restaurante, onde uma família de 5 membros, cada um com o telefone ligado. E aí disseram que foram juntos ao restaurante como família. Mas que diabo de família é essa? Que não tem que conversar, tem que ver o Zap. E somos nós assim, até vocês aí que namoram. Quantas vezes, meu Pai do céu, eu encontro namorados, ela com o Zap, ele contra o Zap. Não sei se está falando com outra mulher e ela contra o homem, nunca olhei. Mas é bem possível que seja outro namoro, que não o real que está na minha frente. Porque nós temos medo de criar laços. Nós temos medo de ser amigos e de nos deixar amar também. Temos medo. Porque amigo de verdade não é aquele que me bajula, não é aquele que fica querendo sair na foto. Amigo de verdade é aquele que me conhece a fundo, sabe tudo, minha grandeza e minhas misérias, e mesmo assim me ama, apesar das misérias. Mas para isso precisa termos uma comunicação realmente humana. E a ética, onde passa isso? A ética, meus amados, aí não vou poder me deter, mas a ética nasce do relacionamento da pessoa humana com o mundo e com os outros. Para que eu possa me comunicar com o mundo, eu preciso passar pelo viés da ética. Para eu me comunicar bem com os outros, eu preciso também passar pelo viés da ética. Eu só vou descobrir o que é ética quando vivo o relacionamento. Eu vi uma coisa, olha, pode quem quiser, que você, se não gostar, fique calado ou grite, mas eu tenho pelo o ministro Dino uma admiração que eu não sei onde vai chegar. Admiro mesmo. E quem não admira, sofra sozinho. Admira a inteligência daquele homem. E eu acompanhando a sabatina dele no Senado, quando o senador daqueles da direita repugnante dizia que o Dino não merecia o tribunal, porque ele colocava limites na internet, queria limite na internet. E o Dino perguntou, o meu nobre senador, no seu relacionamento com seus filhos,
Tem algum limite de justiça no meio? Tem, que eu não posso bater? Ah, tem. No seu relacionamento com a sua esposa, tem limites? Tem. Não. E aí vai ficar. Somente a internet não pode ter limite? É? Vocês estão entendendo a nossa burrice? Quem foi que disse que você, sendo pai, pode fazer o que quer com seus filhos? Tem limites. Mas a internet não tem limites, não pode. Não, meus irmãos, está tudo errado. Cadê a ética no meio dessas coisas? Qual é o direito que você tem de me denegrir? Qual o direito que você tem? Todo mundo, e essa palavra não é da high society não, fama. Fama é uma coisa séria. Todos têm direito à sua fama. Quer dizer, o seu espelho, a sua verdade. Então, olha lá como é que eu vou descobrindo a ética. A ética, ela organiza os valores. Por exemplo, a economia ser ética é um desastre. A política ser ética é uma pornografia. Lógico, uma cultura ser ética não alimenta ninguém. Uma religião ser ética cai no que nós conhecemos aí, história dos pobres dizendo que é dízimo, porque falta ética. Então, na comunicação, precisamos de ética. Eu dirigi a Rádio Pioneira quase um século, mas sempre debatendo nisso. A Rádio Pioneira, ela não tem partido. O nosso staff tem, lógico, eu também tenho, mas a rádio não tem. E ela tem que receber eticamente todo mundo. Mas é lógico, eu preciso fazer a diferença. Não basta eu querer bem, ou não basta eu não querer bem. Eu preciso tratar e me comunicar com ética, respeitando os valores. E nosso problema, meus amados, é a contradição. Valores transmitidos pela mídia e a realidade que o povo vive cada dia. Vocês já notaram isso, não? Há uma verdadeira contradição. Os valores transmitidos pela mídia e a vida do povo. Olha as novelas da Globo. Olha as novelas de qualquer canal de televisão. É imoral. É imoral. Ainda ontem, não sei se foi ontem, eu celebrei com os idosos e fui ver o jornal, mas passou uma propaganda do governo federal. Um horror de gente branca, maravilhosa. Lá se vê a neguinha com a bandeja na mão. Aqui é uma linguagem. Por que só negro é cozinheiro? Nessa época, quando o próprio governo está lutando contra isso, por que não põe a lourinha de olho azul? Olha a ética da comunicação. Eu me lembro de um susto que eu tomei. Eu me lembro de um susto que eu tomei pelo meu preconceito, que graças a Deus vivo nu dele. Quando eu fui morar na Itália, fazendo meu mestrado, eu tomei um susto 2 vezes. Primeiro, que naquela época ainda havia frentista nos postos de gasolina. Hoje lá não existe frentista. Mas quando eu cheguei, tinha um garoto louro de olho azul, frentista. Quem é vocês? Fiquei incomodado, porque aqui só vê negro, né? Negro pobre. E depois, no Natal, eu fui numa cidadezinha perto de Milão, e lá eu vi outra loura dirigindo um trator, fazendo trabalho do trator. E eu dizia, está errado. Olha o preconceito que eu carregava. Porque aqui a mídia e a realidade está aí. Somente pobre negro é frentista, somente homem pode dirigir um trator.
Nós desconfiamos quando vemos, aliás, todo dia acontece isso. A gente está dirigindo e vê um mau motorista na frente, só pode ser mulher ou velho. Não é assim que a gente diz? Só pode ser mulher ou velho. E às vezes nem é mulher nem é velho. Às vezes é o Joel que vai na frente, né? Olha, meus amados, é coisa séria, né? Então há uma contradição naquilo que a mídia fala e a vida do povo. É muito diferente. Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, os meios de comunicação fazem acreditar que só vida de rico, de pessoa sarada, tem valor. Hoje é o grande critério, é a saração. Só vale se você tem músculos bonitos. Só vale se você tem posses grandes, né? Há uma teologia em muitas igrejas protestantes, aquela história da recompensa, né? Do Deus lhe dá tudo, me dê o dízimo que você vai ficar rico. Então, isso vai. Depois, muitas vezes, não é sempre não, a mídia esvazia os movimentos legítimos, populares. Olha o que nós inventamos, e foi a mídia que inventou. Aquele padre ou aquela freira, aquele leigo, distribui sopa para os pobres. É santo, 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 santo. Aquele padre, aquela freira, aquele leigo, dá cesta básica para o Natal. Uma filha é santo, santo, santo. Mas na hora que aquele padre, aquela freira, aquele leigo questiona a política pública, a razão da miséria, é comunista, tem diabo comunista. Não é assim que também embora te diz? Comunista. Quer dizer, se eu distribuo sopa, eu sou santo. Se eu exponho a razão porque tem miserável na rua, aí eu sou comunista. Olha a desgraça, a ambivalência ou a contradição desta comunicação. E se a mídia diz, para muita gente é sacramento. Agora não sei se está assim, mas até um tempo atrás dizia, não, é verdade, deu na rádio. E essa rádio era pioneira, deu lá, é verdade. E os atuais talvez se esqueçam disso. Porque quando a rádio diz, a pioneira devia mesmo ser verdade. Mas nem sempre está sendo assim. Depois, justifica situações que são insustentáveis, dá esperança de que soluções venham. Olha, gente, dá licença, eu não estou aqui querendo ferir ninguém. Mas se a gente passar a vida toda só distribuindo Bolsa Família, vai ser a mesma coisa como o leite do Sarney. Você se lembra? Você não era nascido? O Sarney teve um kit de leite. Leite do Sarney. O que resolveu de miséria? Nada. A gente muda o kit, mas não investimos na política pública séria, na verdadeira distribuição de renda. Está faltando. Mas se você fala, é comunista. É um negócio muito sério, né? Então, não vai daqui um dia vai tudo beleza. Eu tenho pena que eu vou morrer, não vou ver, né? É sempre passando para o ano seguinte as soluções. Depois, muitas vezes, quem não tem cuidado, os meios de comunicação reforçam preconceitos contra a igreja, contra minorias. Muitas vezes é preciso uma verdadeira conversão, mudança mesmo, porque senão a gente semeia também isso. Substitui muitas vezes, por exemplo, esses influencers. Mas que pessoas estão nos influenciando?
Levando aonde? Levando aonde? E a mídia deve ter cuidado disso, porque senão a gente passa a corrupção como modelo e a honestidade como bobeira, sem dúvida. Outra coisa, nós exploramos a sexualidade por audiência. Até para vender um prego tem que ter uma mulher nua, ou então insinuando que vai tirar a roupa. Agora, nos grandes meios, mass media talvez não tanto, mas olha na internet, o que dá. Depois, tem uma coisa muito séria, que é quando eu divulgo, a maneira de divulgar, eu posso transformar em lei aquele que sempre leva vantagem. Eu não sei se vocês observam, mas falta também nessa nossa comunicação uma coerência naquilo que verdadeiramente eu quero quando falo. Vocês são novos, não têm a minha experiência, mas quantas pessoas eu me lembro hoje que tinha um discurso tão bonito, andava com aquelas sandálias, eu me lembro até do jeito da saia, lá embaixo, com uma capanga tiracolo, porque era pop. Hoje, meu Deus do céu, porque era tudo falso. Não há coerência, não havia coerência do que estava dizendo para o próprio projeto de vida. A ética da comunicação, meus amados, exige o quê? Que a pessoa seja protegida. Posso ser dono do maior canal do mundo. A pessoa humana, ela deve ser respeitada e protegida. Tem uma coisa que alguns assanhados não aceitam. Nunca estudaram direito, também não estudo direito não. Mas por que a gente reclama tanto que o bandido foi preso de manhã e está solto? É porque quem está julgando tem uma legislação. É uma legislação. Mude a legislação então. Mas o que o juiz vai fazer se na legislação está claro? Então, a pessoa humana tem que ser respeitada. Pode ser o bandido maior do mundo, precisa ser respeitado. Vocês, eu acho que acompanharam na mídia ontem, a primeira vez na história da Igreja, o Tribunal do Vaticano condenou um cardeal a 5 anos e 6 meses de prisão. Ele tirou todos os créditos, e foram 86 audiências, enquanto se podia, 86 audiências, porque a pessoa tem que ser respeitada, e mesmo depois de condenado, tem que ser respeitado. Por exemplo, nós temos dificuldades com a pastoral carcerária. Quem trabalha nos presídios como missionários, como se bandido não fosse pessoa humana. Tem duas coisas que ninguém pode tirar de ninguém: a minha cidadania e a minha filiação divina. Continua filho de Deus, e Deus continua apaixonado pelo próprio bandido. É seu filho. Então, a pessoa humana seja protegida, o bem comum seja promovido. A minha comunicação tem que pensar nisso. O bem comum precisa ser protegido, e não o meu esquema. Por exemplo, dá licença, minha gente, todo dia a gente vê escândalo com aquelas verbas, que eu não sei como é o nome mais não, que o escondidas, secretas, não? Orçamento secreto. O seu deputado consegue 500 mil reais. Eticamente, ele tinha que pensar no bem comum e não fazer uma estrada asfaltada
na fazenda do seu genro. Olha o problema da ética. Olha o problema da ética. Depois, a ética da comunicação exige que a verdade seja dita. A verdade seja dita. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano. Mas você não tem direito de mentir com fulano. Tem que dizer a verdade. O Evangelho diz: a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Depois, o justo precisa ser defendido. O justo precisa ser defendido. E por último, a paz deve ser construída. A pioneira, ela deve ter como critério, como busca, como projeto, a paz. Só que, repito aquela frase que eu falei no começo, não é a estagnação de pântanos. A paz começa lá na casa. Quando nós não promovemos a paz entre nós como emissora, quando nós não buscamos ser amigos e próximos, como é que eu vou falar de paz no microfone? Isso se chama hipocrisia. A outra coisa que eu não vou longe, meus amados irmãos, é o direito à liberdade de expressão. Mas é a mesma coisa que eu falei do ministro Dinho. Há limites. A minha liberdade termina quando a sua começa. Eu preciso ter ética naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu quero dizer. Eu não posso sair jogando pedra à toa. Então, eu tenho direito, liberdade de expressão, mas eu também preciso me expressar com ética. Eu também preciso me expressar com ética. E aí entra, por exemplo, os direitos humanos, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, multidões de pessoas mundo afora são maiorias silenciadas, a quem se nega o direito de fala e de expressão. Alguém vai já se torcer na cadeira. Todos nós que temos um pouquinho de sanidade entendemos a perversidade do terrorismo do Hamas. Quem é que pode aceitar o terrorismo do Hamas, do Hezbollah? Quem é que pode aceitar? Isso é insanidade. Mas somente poucos não vê também o excesso da resposta de Israel. E aí a patrulha é comunista. Quer dizer, tem direitos de matar milhares de crianças, de detonar hospitais. Quem foi que disse que todo palestino é Hamas? Quem foi que disse que todo palestino é terrorista? Mas se disser isso, comunista dos bons. Não, meus irmãos. Olha o bom senso, olha a ética, olha a tua comunicação, porque senão nós vamos nos tornar marionetes, um da direita ou da esquerda, e dá na mesma. Todo extremismo é uma desgraça. Todo extremismo é uma desgraça. Quando nós perdemos a capacidade de ver a verdade, quando nós perdemos a capacidade de dialogar, nós nos embrutecemos. E aí começamos a nos tornar indiferentes, que é o que acontece muitas vezes entre nós. Eu acho que já chega, né? Já chega para a gente pensar. Tem um bocado de folha na frente, mas é um pecado para mim, não. Esses óculos da Nicinha, quem deixou aqui? Quem conheceu a Nicinha? Olha os óculos que ela deixou aqui. Meus amados irmãos, olha, um pouquinho do
penso. Mas eu sei que esse horário é doloroso para quem gosta de dormir mais um pouco, e eu tenho celebração, e você não veio para me atrasar. Quem já viu aqui, levante o dedinho. Eu não. Então, se eu chegar atrasado aqui, não posso chegar atrasado lá e preparar a celebração. Mas é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Tem umas 10 folhas, quem sabe um dia a gente pode conversar mais, para quem se interessar. Mas é isso que eu vejo com a comunicação. Esta beleza, esta grandeza e ao mesmo tempo esta pobreza. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos, Padre Felipe. Que privilégio ter conosco nesta manhã. Antes de o senhor sair para celebrar, que a gente sabe que ele tem um compromisso agora com o que ele mais gosta de fazer, que é celebrar a missa, a Rádio Pioneira de Teresina faz uma singela homenagem a esse pastor que é a própria cara da emissora. Receba um troféu em reconhecimento ao seu trabalho com a Rádio Pioneira de Teresina, e o Renato já está pedindo para afastar para fazer a foto. E o da Cláudia também. Ah, é? Bom dia, gente. Esse troféu, Patrônio, na realidade é um gesto muito singelo de gratidão ao que ele fez, faz e parece que ainda fará pela Rádio Pioneira. Ninguém entende a importância da Rádio Pioneira como o Patrônio. Nem eu, nem Joel, nem quem já passou por lá, nem a dona Ana. Ninguém entende a importância desse meio de comunicação como ele. No começo ele me agradeceu aqui, mas vocês não se enganem, isso aqui tem o dedo dele, e o dedo pesado. Ele já tinha entregue tudo, entregue a igreja, que ele tanto amou, entregue a caminhada da fraternidade, a fundação do Avelar da Vilela com a Rádio Pioneira, entregue esse auditório. Ele já foi passando a mochila, como ele gosta de dizer, mas voltou para a presidência da fundação do Avelar, para a Dona Vilela, que é a mantenedora. É a mantenedora da Rádio Pioneira, como vocês sabem, porque entendeu a importância desse novo momento. Ele não queria, mas compreendeu, viu que era necessário e está aqui conosco nesses 60 anos. Para ele achar esse momento aqui na agenda dele, eu disse para ele: Patrônio, o senhor está pior do que eles abrem um dedo no tempo de festa junina. Mas deu um jeito, conseguiu estar aqui conosco, e não só aqui para essa palestra, mas no dia a dia da Rádio Pioneira. Então, esse troféu é a nossa gratidão. E a Cláudia também, que já foi do conselho da fundação, tem uma história com a Rádio Pioneira e também está aqui conosco. Não só nessa missão, mas em muitas outras. Aqui são filhos, viu? A disputa pela herança é grande. E aí ele gosta de perguntar: e se vocês forem primeiro, o que é que eu vou ficar? Então, nosso muito obrigado ao Patroni e à Cláudia. Obrigada, Dilson. Eu que agradeço o privilégio de fazer parte afetivamente dessa família tão carinhosa, que é a Rádio Pioneira de Teresina. Na verdade, eu cresci ouvindo meu pai, escutando a Rádio Pioneira, e aquele era um momento sagrado, em que em casa a gente devia fazer silêncio, porque o papai estava ouvindo a Rádio Pioneira de Teresina. Então, isso justifica o carinho que eu tenho pela emissora. Bom, dando sequência à nossa programação, no segundo dia do Congresso Pioneira 60 anos, Comunicação, Cultura e Evangelização, nós vamos